12. Atos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Amém. Obrigado, Luizão. O tema da mensagem é o poder da Igreja de Jesus. No último domingo nós mergulhamos um pouco na história de Elias, um homem cheio do Espírito Santo, mas que viveu um tempo de turbulência na sua vida, aprisionado a sentimentos, desejos, frustrações. E a verdade é que muitas vezes, muitos de nós estamos presos a sentimentos, estamos dentro de cadeias, e não é uma cadeia física, não é uma cela, não é uma algema, mas estamos presos a situações que elas vão ditando a nossa vida. Tem gente aqui que, se você tocar em uma ferida, aquilo desperta nele sentimentos, desperta raiva, desperta coisas que só Jesus. Tem gente que, se lembrar do pai, se lembrar da mãe, tem uma frustração tão grande que aquilo chega a fazer a pessoa ficar doente. Isso é uma prisão. Às vezes um relacionamento lá na adolescência que deu errado, e aí ela leva aquilo para a vida toda. Uma palavra que disseram há muitos anos atrás. Obrigado, dona Ana. Uma palavra que disseram há muitos anos atrás. E ela pega aquilo para a vida dela e ela caminha com aquilo no coração. Uma prisão. Tem gente que vive dentro de um ciclo vicioso na vida financeira, que o cara trabalha e nunca prospera. Ele está sempre preso a jogos de azar, está sempre preso a gastar o dinheiro com aquilo que não importa. E ele pode ganhar o melhor salário do mundo, que o dinheiro dele não rende. Uma prisão. Então todos nós, talvez, estamos caminhando com uma prisão dentro de nós. Algo que nos aprisiona de tal forma que a gente nem percebe. Algo que toda vez que alguém mexe lá no... Tá ligado não? Tá. Isso aí. Algo que toda vez que a gente toca no assunto, aquilo frustra a pessoa de um jeito que causa uma mágoa tão grande. E aquilo direciona o futuro dela. Sabe por quê? Porque ela acha que todo relacionamento vai ser igual. Ela acha que toda a igreja vai ser igual. Ela acha que todo mundo é daquele jeito porque alguém agiu com ela daquela maneira. E aí ela não cria amizades, ela não se relaciona mais, ela não vive mais por causa de algo que uma pessoa fez lá atrás. Prisão. E nesse texto nós vamos falar sobre um homem que estava preso. Eu quero que você acompanhe a leitura desse texto comigo. Atos capítulo 12, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor,
e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo a porta. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Curva a sua cabeça. Vamos entregar essa palavra ao Senhor. Pai, eis aqui a tua mensagem nessa noite. Senhor, se o Senhor nos trouxe aqui, é porque o Senhor quer falar ao nosso coração. Então nós queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvirmos a sua voz. Fala conosco, Pai. Senhor, não permita que a gente saia daqui do mesmo jeito que entramos, mas derrame a tua presença sobre nós. Porque essa palavra, ela não é minha, essa palavra é tua. Me use como um fiel expositor da tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como eu disse, muitos de nós, talvez, estamos aqui vivendo dentro de prisões. Pedro estava preso, quase um trava-língua. Pedro estava preso. E aí, de repente, um anjo do Senhor vai até lá, tira Pedro da prisão e o direciona até a casa de uma mulher chamada Maria. Pedro havia sido preso porque era sábado de Páscoa. E existia uma lei judaica que impedia julgamentos e execuções no dia da Páscoa. Por que Jesus foi executado na sexta-feira? Porque os homens aceleraram o processo. Porque Jesus era considerado uma ameaça. Pedro, então, ele foi capturado no sábado. E precisava ficar preso no sábado para que domingo ele fosse levado a julgamento e fosse morto diante de todo o povo. A intenção de Herodes era matar Pedro. Por quê? Herodes tinha acabado de matar Tiago, decapitado. Tiago foi o primeiro discípulo de Jesus a perder a vida em prol do Evangelho. E quando Herodes viu que aquilo agradou o povo, o que ele pensou? Vou fazer a mesma coisa com Pedro. Assim eu vou ter a popularidade dos judeus. Só que ali, irmãos,
Quando acontece a morte de Tiago e Pedro é preso, a igreja do Senhor, ela começa a se reunir em prol da vida daquele homem. Homens, mulheres, crianças começam a se reunir para clamar a Deus pela vida de Pedro. Como nós vimos aqui, eles começam a orar intensamente a Deus pela vida daquele simples homem. E é por isso que o tema da minha mensagem é esse: o poder da igreja de Jesus. Porque o que Pedro experimentou tem tudo a ver com o que temos aqui, nessa noite, nesse momento. Homens, mulheres reunidos, que clamaram a Deus por um propósito e experimentaram o poder da igreja na terra. E nós precisamos sair daqui entendidos de que há um poder sobrenatural sobre a igreja de Jesus. Você precisa sair daqui entendendo que esse negócio de Cristo em casa é uma mentira do diabo para a tua vida. Esse negócio de que não vou na igreja, não vou na igreja hoje não, vou quando posso, vou quando der. Irmão, é o diabo querendo que você perca o poder de Deus sendo manifestado na tua vida. Porque quando a igreja se reúne, um mover espiritual acontece. Isso não é um culto humano. Isso não é um culto onde causas naturais acontecem. Podem até acontecer. Mas quando entendemos a profundidade da igreja, nós entendemos que a nossa reunião é algo totalmente espiritual. Há algo espiritual acontecendo nesse momento. Uma batalha espiritual aconteceu para que você não estivesse aqui. Você brigou com a mulher, se estressou com o filho. É a mulher que fala que não tem roupa, com 30 roupas no guarda-roupa. Uma batalha espiritual, irmão, é ou não é? Por quê? Porque há algo poderoso liberado sobre a igreja de Jesus. Toda vez que a igreja de Jesus se reúne, o Senhor estende as suas mãos, pronto para liberar poder sobre nós. Uma igreja sem poder é apenas um prédio cheio de gente. Mas nós precisamos, nessa noite, entender o poder que há na igreja de Jesus. O poder que há em uma reunião simples como essa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quais são os poderes que há na igreja de Jesus? Primeiro, o poder da unidade. Olha o que diz no versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. A Bíblia não é clara na quantidade, mas ela fala assim: muita gente estava orando pela vida daquele homem. Muita gente reunida em comunhão. Muita gente reunida em unidade. Unidade, irmão, não é uniformidade. Unidade não é todo mundo vir para cá vestido igual. Não é todo mundo pensar do mesmo jeito. Não é todo mundo concordar com as mesmas ideias. Unidade é todo mundo estar em busca do mesmo propósito. Qual era o propósito da reunião daquela igreja? A libertação de Pedro. Quando você olha para isso, você entende a unidade que há naquele lugar. Por quê? Quando Pedro vai para a prisão, ninguém ali se levanta e fala assim: é a nossa chance de ocupar o lugar de Pedro. É a nossa chance de tomar o lugar dele. Não, irmão. Eles falam assim: um de nós está preso e nós vamos orar até que ele seja liberto. Sabe, irmão, a unidade, ela não pode ser algo que a gente só use da boca para fora. A unidade precisa estar presente nas nossas ações. Satanás, ele não está mais precisando nem lançar setas sobre a igreja. Ele só precisa que o teu ego esteja acima de tudo.
Ele só precisa que você esteja preocupado só com você mesmo. A igreja se reuniu, sabe por quê? Em prol da causa de alguém. Eles estavam reunidos em prol de Pedro. Era madrugada e uma igreja estava reunida. Sabe, quantas vezes nós nos preocupamos com a causa de alguém? A igreja primitiva era uma igreja que se destacava porque o problema do próximo era sempre mais importante do que o seu problema pessoal. A dificuldade do outro era sempre mais importante do que a sua própria dificuldade. Quantas vezes alguém faltou ao culto, você sentiu falta, e você não mandou uma mensagem, sabe por quê? Não é da minha célula, eu vou me preocupar por quê? Quantas vezes a gente olhou alguém indo para o fundo do poço, e a gente não chegou lá e abriu os olhos, sabe por quê? Esse aí tem que se ferrar mesmo. Tem um caráter pior do que qualquer outra coisa. Quantas vezes você compartilhou Jesus com alguém que você está vendo que precisa? Jesus mudou a tua vida e você é incapaz de falar dele para alguém que precisa dele. E aí eu te pergunto, será que você tem experimentado o poder da unidade? Quantas vezes você ficou feliz porque você não veio para o culto e alguém te mandou uma mensagem dizendo que você fez falta? Te deixa feliz isso, sim ou não, irmão? Feliz demais, né? Caramba, eu sou importante. Quando a unidade, ela faz parte do meio da igreja, um poder é liberado. Quando eu não estou preocupado com posições, com cargos, mas estou preocupado com a vida de alguém, um poder é liberado sobre a igreja. Tem gente aqui, irmão, que está adoecendo. Tem gente que está se desviando, saindo da igreja. Você está vendo e ao invés de oferecer ajuda, você julga. Olha lá, ó. Estava lá no altar cantando, agora está indo para o mundo. Olha lá, ó. Estava na igreja, né? Agora está no pagode. Nem Jesus veio ao mundo para julgar as pessoas, mas para salvá-las. E às vezes nós, como igreja, queremos nos colocar numa posição de santo para julgarmos o pecado de alguém. O poder da unidade faz com que a cadeira que está vazia aí do teu lado seja completado por alguém que você sabe que precisa de Jesus. Você podia ter chamado ele para o culto essa noite. Você não chamou por quê? Sabe por quê? Alguém vai chamar. Uma hora ele volta. Uma hora Deus vai trazer ele. E você não entende a urgência que há na vida daquela pessoa de encontrar Jesus. Será que realmente temos sido igreja, irmãos? Olha aqui para mim, querido. É uma pergunta que eu me faço todo dia. Será que realmente somos igreja? Será que realmente somos cristãos? Será que realmente somos a igreja de Jesus na terra? Uma igreja onde as pessoas não se reuniam para orar pela sua própria causa, mas para orar pela do outro. O problema da pessoa que está do teu lado se torna o seu problema. A dificuldade da pessoa que está do teu lado se torna a sua dificuldade. Mas às vezes a gente é tão egoísta, nós gastamos horas orando para Deus mover aquilo que precisamos. E não gastamos 5 minutos para orar pela dificuldade que alguém está tendo. Quando nós olhamos para Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, várias famílias estavam lá ajudando aquele homem. Um reconstruía as grades, o outro ia nos muros, o outro ia restaurando os alicerces. Em 52 dias, os muros foram levantados. Sabe por quê? Porque havia unidade. Sabe por quê? Porque havia
um sentimento de que essa causa não é tua, essa causa é nossa. Essa causa é nossa. Ei, essa dificuldade que você está passando não é só sua, é da igreja. Essa luta que você está passando não é só sua, é da igreja. Porque quando alguém precisava de oração, eles iam para onde? Procurar os discípulos. Pedro, João, Tiago, orem pela minha vida. E uma igreja dava as mãos ali e começava a clamar para que Deus respondesse a oração daquela pessoa, para que vidas fossem curadas, para que pessoas fossem libertas. Você sabe o que é a unidade, irmão? Ou melhor, você vive a unidade da igreja. Você vive a unidade de quando você não tem nada, às vezes, na tua casa, e uma igreja se reúne e ajuda a suprir a sua necessidade. Ou será que a gente está preocupado só em ter a nossa despensa cheia? Ah, mas pastor, eu estou passando dificuldade, como é que eu vou clamar por alguém? Aquela igreja entendia que quando ela clamava pelo outro, Cristo cuidava das suas necessidades. Aquela igreja experimentou milagres. Ninguém passava necessidade. Sabe por quê? Se eu cuidar do meu irmão, Cristo está cuidando da minha casa. Cristo está cuidando da minha família. Cristo está cuidando dos meus negócios. Ele está cuidando da minha vida financeira. Eu não estou preocupado se vai me fazer falta hoje, porque é o dono do ouro e da prata. Ele é o meu Pai. Ele é o dono da minha vida. Nós precisamos viver em unidade, irmão. Parar de olhar com um olhar julgador e olhar com olhos de amor. E entender a dificuldade que alguém está passando. Qual é o segundo poder que está liberado sobre a igreja de Jesus? É o poder da libertação. No versículo 7 diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro já havia sido preso outras 2 vezes. Em uma dessas vezes, um anjo do Senhor tinha tirado ele da prisão também. E Herodes sabia disso. Então o que Herodes fez? Pedro estava sentado na cela. Herodes colocou um guarda de um lado e um guarda do outro. Acorrentou as mãos de Pedro. Não satisfeito, colocou 2 guardas na entrada da cela. Não satisfeito, haviam 2 portões. Ou melhor, 3 portões. Ele colocou um guarda em cada portão, para que a fuga de Pedro fosse dificultada. Problema resolvido? Não. Sabe por que não? Porque não há algemas que resistam ao poder do Espírito Santo. Não há cadeias que possam segurar o agir de Deus na vida de alguém. Talvez você está aqui e tem alguém precisando de libertação lá na tua casa. Aqui é o lugar certo para você clamar e Deus mandar um anjo lá para quebrar as cadeias. Ah, mas pastor, tu não sabe como é aquela pessoa. Aquele ali é osso duro de roer. Aquele ali é brabo. Para aceitar, para mudar de vida, para abandonar os pecados, aquele ali é complicado. Pode ser o mais difícil que for. Nada pode impedir o poder de Deus de alcançar a vida dele. E é por isso que nós nos reunimos como igreja. É por isso que nós estamos em uma noite aqui como essa. É por isso que nós saímos da nossa casa e viemos até aqui esse lugar.
Talvez você está aqui, a tua esposa não está. Talvez você está aqui, o teu marido não está, o teu filho não está. E aí teu coração fica amargurado. O poder de Deus pode alcançar ele. Se nós clamarmos a Deus aqui nesse lugar, Ele pode ser tocado pelo Espírito Santo e as cadeias caírem e Ele jamais ser o mesmo. Porque é um poder sobre a igreja. Sabe, querido, tem tanta gente precisando de libertação, tanta gente precisando ser de uma intervenção do Espírito Santo. Ou você acha normal tudo o que está acontecendo? Olha o nosso país, olha o nosso município. Eu não estou aqui para falar de política não, nem gosto. Eu tenho o meu lado, as minhas convicções, as minhas ideologias. Você tem as suas. E eu oro a Deus para abrir a sua mente e te mostrar qual é a melhor. Mas o que o nosso país precisa não é de um político, é de Jesus. O nosso país precisa de uma intervenção do Espírito Santo. E a gente está se reunindo aqui para quê, irmão? Para que a gente está aqui como igreja? Só para pedir a Deus pelas nossas causas? A gente está vindo para cá e no momento de oração a gente só pede pela nossa vida. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cara, tem alguém do teu lado precisando ser encontrado por Jesus e você é incapaz de abrir a boca pela vida dele. Quer que a tua casa seja mudada, mas não ora pela tua casa. Como Deus vai mover? Quer que o teu filho seja transformado, mas você não consegue orar por ele, irmão. Nós precisamos acordar como igreja. Precisamos despertar. Isso aqui não é uma reunião para você colocar a melhor roupa e vir para cá, não. Há algo espiritual aqui que nós podemos mover em nosso favor. Se nós entendermos o que há aqui nesse lugar, a pior pessoa do mundo pode ser encontrada por Jesus. A pessoa mais carregada, irmão. Ah, mas lá é obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, palavra contrária. Pode ser o que for. O nome de Jesus é maior do que tudo isso. Pastor, mas fizeram a macumba braba lá. Pode fazer quantas vezes quiser. Quem é guardado pelo sangue de Jesus não vai ser tocado por nada disso. Nós, como igreja, precisamos entender o poder que temos. O poder que temos na sociedade, nessa cidade. A gente olha a violência e a gente fica com medo. Nossa, está muito perigoso. Está perigoso sim. E o que você faz quando você vê que está tudo perigoso? Você se esconde? Ou me botar embaixo do travesseiro aqui para eu não ser atingido por nada. Ou você dobra os seus joelhos e ora. Enquanto Herodes estava colocando lá em Pedro algemas, cela, colocando quantos guardas fossem precisos em volta dele, havia uma igreja de joelhos, clamando por libertação. Enquanto Herodes achou que estava resolvido, ninguém mais tira Pedro daqui. O poder da oração de uma igreja livrou aquele homem de intenções malignas que tinham contra a vida dele. As prisões que Satanás muitas vezes nos colocam não são mais fortes do que a palavra de libertação que Deus libera. Talvez você está aqui e a tua prisão, ela não é física, mas é uma prisão na alma. Você não consegue nem pedir perdão. Você não consegue liberar perdão para alguém que te fez mal. Pastor, mas isso é muito difícil. Quando fala disso, o senhor não sabe, eu fui traído. Olha, pastor, me passaram a perna de um jeito que eu não consigo nem mais criar amizade, eu não consigo confiar em ninguém.
você precisa experimentar o poder de libertação da igreja. Você precisa experimentar o poder que há em uma reunião como essa aqui. Uma reunião simples demais, gente. O que tem de mais aqui nesse lugar, a não ser a presença do Espírito Santo? Aqui não tem cantor famoso, não tem um pregador que tem 300 mil seguidores no Instagram. Aqui não tem a mídia filmando a gente para passar na televisão. Mas o mais importante está aqui. A presença de Jesus. E você precisa experimentar isso. Porque isso não tem a ver com pessoas, mas isso tem a ver com a vontade dele liberada sobre esse lugar. Qual é o terceiro poder que nós vemos sobre a vida dessa igreja? O poder da oração. Olha o que é que diz no versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Se você perceber bem, a Bíblia, ela não coloca nenhuma palavra em vão. A Bíblia fez questão de mostrar para mim e para você que a igreja orava intensamente. Você sabe o que é ser intenso, irmão? Sabe aquela pessoa que trabalha muito? Você fala assim, cara, esse cara está trabalhando intensamente. Ele está trabalhando muito. Ele está dando tudo de si, ele está dando o seu melhor. Ele está dando além do que ele pode. Então, quando nós olhamos para aquela igreja, nós vemos uma igreja que orava de maneira, irmãos, eles oravam muito. Clamavam tanto, que já era de madrugada. Nós não temos a hora certa, mas teólogos dizem que era por volta de 3 da manhã, quando Pedro chegou até a casa de Maria, bateu na porta, e uma serva ouviu a voz dele e o reconheceu. Então sabe o que eu entendo com isso? Havia muita gente reunida em prol do mesmo propósito, clamando por libertação, orando a Deus de madrugada, de maneira intensa. Não tem as pessoas que falam que de madrugada a fila é menor? É ou não é? De madrugada a fila é menor, irmão. Só que eu não acho que eles se reuniram de madrugada para orar. Isso é um achismo. Porque eles oravam tanto que eu me arrisco a te dizer que eles já estavam orando desde cedo. E eles vararam a noite orando e clamando a Deus. A oração daquela igreja era tão intensa. Eles oravam tanto, irmãos. Eles criam tanto na intervenção divina de Deus sobre a vida de Pedro, que eles nem criam que a resposta chegaria tão rápido. Sabe, eu acho que eles estavam batendo tanto a porta. Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Eu acho que Deus falou assim, vocês são chatos pra caramba, eu vou fazer isso acontecer. A oração intensa, ela move o poder de Deus sobre a igreja. E eu vou te falar, uma das coisas que mais acontece hoje na igreja é crente que não ora. É gente que é movido por programação, porque não consegue ter uma vida de oração. Quando tem um cantor famoso, vamos lá, caramba, vamos lá, cantor famoso, vamos nessa. Bota uma consagração na igreja para ver se ele vem. Bota um tempo de oração, e aí, vamos orar junto. Às vezes a gente se reúne para tanta coisa. Aí, você pode até falar para a pessoa que está do teu lado aí, olha para a pessoa que está do teu lado aí, fala para ele, paga o lanche hoje. Fala para ele, paga o lanche hoje.
Papai, estou começando a ficar com fome. Paga o lanche. Quando você sair daqui, tem um caldo ali fora, R$8. Paga para mim, pô. Sabe, irmãos, às vezes a gente se reúne para tanta coisa. A gente se reúne para comer. Reúne para ir no estádio, ver um jogo de futebol. Reúne para comer um churrasco, sim ou não? É bênção ou não é, irmão? Amém, né? Glória a Deus. Mas qual foi a última vez que você falou assim, olha, vamos nos reunir para orar? Ei, tem algo espiritual acontecendo. Vamos nos reunir aqui para nós orarmos juntos. Às vezes você não faz isso nem com a tua família dentro de casa. Mas ainda assim, nós queremos uma igreja com fervor. A gente quer um culto cheio do Espírito Santo. Quer um culto que gente pule, bata a cabeça no teto. Mas a gente não tem nenhuma vida de oração. Quando a gente não tem uma vida de oração, a gente troca a presença por um espetáculo. A gente troca aquilo que vem do alto por migalhas que são jogadas ao pé da mesa. Quando nós entendemos o poder da oração, quando nós entendemos o poder que há, quando oramos intensamente, talvez você vai entender porque algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida. Pastor, eu trabalho muito. Eu faço hora extra. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. O desgramado que não faz nada ganhou aumento e eu não. Você está orando na mesma intensidade que você trabalha? Senhor, mas eu estou na igreja todo domingo e olha como é que está a minha família. Você ora com a mesma intensidade que você reclama? Senhor, mas olha, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu pego lá o meu dinheiro e eu coloco lá na igreja. É. Mas você tem entregado o seu dinheiro ao Senhor, orando a Ele, pedindo sabedoria para administrar os seus recursos? A verdade, irmãos, é que um homem, uma vez disse uma frase, que é a maior verdade dos tempos atuais. Aiden Wilson Tozer disse certa vez assim, que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja de hoje, 90% das pessoas continuariam fazendo as coisas para Cristo e nada mudaria para elas. Elas nem perceberiam a diferença. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, 90% daquilo que eles faziam pararia de funcionar, porque todos notariam a diferença. Deixa eu te falar algo. Talvez você está aqui, você nem seja dessa igreja, e eu te peço perdão por essa palavra dura. Mas se você está procurando uma igreja, procure uma igreja que vai te levar a ter uma vida de oração. Procura uma igreja que vai te levar a ter uma vida com Deus. Não fica procurando revelação e espetáculo aí não, irmão. Porque tem um monte de igreja para te oferecer isso. Mas o que vai mudar a tua história, o que vai mudar a tua casa, o que vai transformar a tua realidade, é uma igreja que te impulsiona a ler a Bíblia e ter uma vida de oração com teu Pai. Há um poder no meio disso. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim, e eu já estou encerrando essa mensagem. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. É por isso que o diabo não quer que você esteja aqui. Quando estiver chegando a hora do culto, que você falou assim, eu quero ir para a igreja, e aí começa a acontecer um monte de coisa, entenda,
Satanás não quer que você esteja aqui. Sabe por quê? O poder da oração é o que pode transformar a tua história. O poder da oração é o que pode dar um novo rumo para a tua vida hoje. Ah, você é muito inconstante. Ah, eu sofro disso, eu sofro daquilo. Você pode sofrer do que for. Se uma igreja se levanta em oração, um mover espiritual acontece. Se nós nos levantamos em oração aqui, se a gente der as mãos aqui agora e a gente clamar a Deus em uniformidade, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, Ele ouvirá dos céus o nosso clamor. E Ele vai liberar algo sobre nós nesse lugar. Mas a gente precisa abrir mão do nosso eu, do nosso ego. Quando o Tiago diz que aquele que está doente, ele não está falando só de uma doença física, mas também de uma doença na alma, uma doença espiritual. Talvez você está aqui, você está fraco. Talvez você está aqui e você não está percebendo. Aos poucos o diabo está te jogando no mundo e você ainda não percebeu. Aos poucos o diabo está colocando algumas coisinhas no teu coração, querendo te fazer sair da igreja, você não está entendendo. Abre os seus olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, e você vai receber isso nesse momento, porque nós vamos encerrar esse culto orando, nós vamos encerrar esse culto clamando a Deus, e o poder do Espírito Santo vai renovar a tua vida nesse lugar. O poder de Cristo que está liberado sobre a igreja, Ele vai fazer aquele que está frio reaquecer o coração. Ele vai fazer aquele que acha que está morto reviver. Ele vai fazer aquele que está lá na tua casa, que todo mundo acha que não tem mais jeito. O Espírito Santo vai lá tocar na vida dele. Porque há uma igreja que vai se levantar em oração aqui nesse lugar. Deixa eu te falar, você é a igreja de Jesus. Você é a igreja que Ele colocou como base nessa terra. Se nós clamarmos juntos, Ele pode fazer algo sobrenatural acontecer em nosso meio. Feche os seus olhos nesse momento.